Hoje vamos falar sobre TPM e vontade de comer doces. Você sente isso? Vamos falar também como que a atividade física e a alimentação pode ajudar a reduzir esses sinais, esses sintomas de TPM, tá bom? Então sejam bem-vindas a mais uma live e vamos aguardar um pouquinho para as meninas chegarem. Já vai enviando para sua amiguinha, para alguma amiga para chamar para participar com a gente. A Letícia está entrando. Oi, Lê, tudo Ah, bem? Oi. Tá travando. Será que é aí ou aqui? só um minuto. Vamos ver. O pessoal que tá na Amor, live, tá na onde internet é que aí? quem que tá travando? Eu ou a Letícia? E aí, gente, como é que vocês estão? Sextou já aí ou não? Sexta só depois da live hoje. Fazer live na sexta-feira. Pois é, só para os fortes, para estarem aqui com a Só, gente. só para os fortes. Só E para os interessados em fortes. aprender. Pois é, e um assunto super legal hoje. Não sei aí, mas aqui deu 3 páginas de anotação. Quero ver a gente Pois falar é, tudo em um dia. vamos ver se dá tempo, vamos tentar. Pessoal, vamos enviando a live para as nossas amigas, para quem gostaria de saber um pouquinho mais também sobre TPM. Você tem bastante TPM, Lê? Cara, e é engraçado, assim, porque oscila muito. Esse mês ela foi terrível. E tu? Olha, eu tenho. Eu tenho bastante. Eu tô até achando que eu estou de TPM, viu? Porque hoje uma coisa assim que nem era muito para ser tão. Comecei a chorar, então eu acho que eu estou de TPM. Ai, ai, Ótimo. que O que tu coisa. mais sente? Vamos. É isso? Tu fica emotiva? Depende. Depende. Tem vezes que eu quero matar um, tem vezes que eu fico chorando, tem vezes que eu fico com muito sono, sabe? Meio que vontade de fazer nada. Tem vezes. Ah, a minha varia muito, cada mês é uma coisa. Comer bastante, daí me dá uma vontade de comer doce, por exemplo, né? Que é até um Essa é assunto de clássica, hoje. né? É. Sim, Vamos sim. começar? Vamos, mas me conta qual que é a sua primeiro. Como é que é a sua? O Cara, que é você sente? vontade de doce. Só. Nossa, olha só, minha mãe disse que nunca teve, que nem sabe o que Gente, é. Gente, por que que eu não puxei também, né? que A gente puxa as coisas tudo inveja! errado da família. Uhum. Imagina, Bom, quase 80% ou mais da população brasileira, das mulheres, tem TPM. Ela é muito sortuda. sim, exatamente. Exatamente. Bom, então vamos começar. Meninas, sejam bem-vindas a mais uma live do Engrena. Eu e a Letícia estamos aqui com vocês hoje. E a gente trouxe um pouquinho do nosso conhecimento, né, do que a gente estudou bastante para compartilhar com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a TPM, né? A TPM, como a Letícia falou já, é algo que a maioria das mulheres sentem, né? Geralmente ela vem aí um pouquinho antes da menstruação, né? Só que assim, 20% das mulheres sentem uma TPM que acaba atrapalhando a rotina diária. Sabia que era tão grande assim? Porque assim, ó, TPM a gente sabe que é meio que normal ter, né? Agora, aquela TPM que é muito forte, que atrapalha até sua rotina diária, você sabia que chega a 20% das É mulheres, muita Lê? gente, né? Muita gente, eu É acho muita demais, né? gente. Atrapalha no trabalho, Uhum. atrapalha na vida, atrapalha na rotina.
E 20% é muita coisa. Eu vou só rapidinho tentar botar no meu 4G, tá? Pode ir. Tá bom, tá bom. Bom, então, meninas, o que que é essa TPM? É uma desordem, né, que ela é caracterizada por sintomas emocionais, psicológicos e comportamentais em mulheres que estão em idade reprodutiva, né? A gente já tem documentado, registrado mais de 300 sintomas. Então, assim como eu estava falando que eu tenho alguns tipos de sintomas, a Lê tem outros, né? E ainda assim tem pessoas que têm sintomas muito diferentes. Então, por exemplo, mudanças no apetite, de sentir mais fome, que daí talvez também tenha alguma relação com isso, né? Da gente querer comer mais e se atracar principalmente em carboidrato. Tem também dor abdominal, que é algo também um desconforto, dor nas costas, dor nos seios, dor de Dor cabeça, muscular. fadiga. Uhum. Irritação, eu acho que essa é a minha principal, é a que eu mais tenho. Sabia que Irritação. no quiz que eu fiz, é engraçado que, claro, primeiro as mulheres selecionaram que tinham todos os sintomas, né? Irritabilidade, depressão, tristeza, vontade de comer, mas irritabilidade ficou assim em segundo. Antes de tristeza, antes de vontade de comer, a irritabilidade ganhou, assim, eu acho que é um dos principais. E daí quem sofre é quem tá junto, né? O marido, Sim. o filho, os colegas de Uhum. trabalho e Exatamente. Então, meninas que estão na live, coloquem aqui pra gente qual é o principal sintoma que vocês têm, né, de TPM. A minha, sem dúvida, é irritabilidade. Eu tenho todos Mas eu os vou te outros, falar, mas o principal é a irritabilidade. eu vou te falar uma Diga. coisa. As minhas pacientes, depois que a gente muda algumas estratégias, que a gente entra com alguns fitoterápicos, que a gente muda a alimentação, os maridos e as colegas de trabalho têm vontade de me amar para sempre, assim, porque a mudança que tem, é verdade, a mudança que tem no comportamento, a Sim, mudança sim, que eu tem na acredito. irritabilidade, é muito bom, é muito bom. Então, assim, é ajuste, né? É claro que, como tu falou, Uhum. cada TPM, cada mês é de um jeito, né? E a gente precisa Uhum. respeitar isso. É um ciclo que acontece natural. Mas também tem essa TPM exacerbada, sentir demais, atrapalhar a rotina também não é normal. A gente não deve se acostumar com isso, né? Sim, exatamente. E dessas, né, desses 20% de mulheres que sentem TPM, muita TPM, que acaba atrapalhando na rotina diária, existem duas formas de tratar essa TPM, né? Que é um tratamento farmacológico, ou seja, fazendo uso de medicamentos, e também tem aquele que é o tratamento não farmacológico, que é onde vai entrar a nutrição e a prática de atividade física. Sem Sim, às dúvida. vezes quando a gente está de TPM, tudo que a gente não quer fazer é o quê? Praticar Não atividade ir. física. Não, ninguém nem quer chutar o balde. Mas assim, gente, a atividade física, ela é uma das formas de tratamento mesmo. Ela vem com esse nome de tratamento para amenizar os sintomas da atividade física. Eu Inclusive, vou te fazer uma pergunta, Ana. Nesse período, claro. é, é melhor ou é indicado a gente, de repente, baixar um pouquinho a intensidade ou baixar a carga ou respeitar um pouquinho mais o corpo nesse sentido ou não tem essa indicação? Então, em relação, o que os estudos mostram, né, em relação a isso? Que não, primeiro, não dá para saber exatamente qual é o tipo de exercício, né, que é indicado para amenizar os sintomas de TPM, ou seja, tanto pilates, natação, todos os tipos de exercícios estão sendo indicados. Então, daí, de acordo com o exercício, vai depender muito da intensidade que vai ser feito, certo? Mas o que eu digo, Lê, é a questão de se conhecer. Porque tem dias que a gente sente que a gente não vai dar conta, mesmo que a gente queira treinar com uma intensidade super alta, a gente não vai dar conta de treinar. Então, assim, vá treinar e treina numa intensidade mais baixa, entendeu? Mas não deixe de treinar. Mas aí você tem que se sentir, assim, não tem nenhum estudo dizendo treine numa intensidade mais alta ou mais baixa. Mas o que eu vejo das minhas alunas vamos olhar pra gente e se respeitar. Vem treinar, mas utiliza ali mesmo o treino como um tratamento, não pensando em vou destruir na TPM, porque eu vou ser a melhor atleta. Não pensa nisso. Pensa em se sentir bem só, né? Uhum. Respeitar o seu limite, né? Respeitar o seu limite, exatamente. Lê, mas então, me diz um pouquinho, um dos sintomas, né, talvez,
dessa TPM, que talvez eu sinta, né? É de dar mais fome. Por que será que a gente sente mais fome durante a TPM? O que que acontece? A gente tem a queda de alguns hormônios. Entre esses hormônios, a gente tem a queda da serotonina. E a gente tem alguns problemas que envolvem isso. Quando cai serotonina, a gente perde um pouquinho o controle dos impulsos também. Então, além de sentir um pouquinho mais de fome e um pouquinho mais de vontade de doce, que é normal, a gente ainda fica um pouquinho mais impulsiva. Então, a gente não presta tanta atenção e não toma tanta consciência daquilo que a gente está fazendo. E por isso que a gente muitas vezes aumenta o consumo alimentar. O que que acontece? O nosso corpo vai pedir farinha e açúcar. E daí, se a gente comer só farinha e açúcar, a gente vai sentir mais fome ainda. Então, a gente fica nesse looping muitas vezes. Então, o que que eu falo? Sim. Que a gente precisa muitas vezes aumentar, sim, o consumo de carboidrato na TPM, mas principalmente de carboidratos bons. Então, evitar excesso de farinha refinada, sabe? Evitar excesso de biscoitinho, de torradinha. Come, de repente, um pouquinho mais de batata, um pouquinho mais de aipim, um pouquinho mais de algum carboidrato que vai te trazer um pouquinho mais de fibra. Faz uma combinação desse carboidrato com uma proteína. A aveia é muito interessante porque tem triptofano, porque tem complexo B. O triptofano, a gente precisa priorizar os alimentos ricos em triptofano nessa fase. Por quê? Porque é o triptofano que vai virar serotonina no nosso corpo. Serotonina é o hormônio do prazer, da felicidade. Mas o que que acontece? Para essa serotonina, para esse triptofano virar serotonina, eu preciso de alguns nutrientes. Entre eles o complexo B, entre eles o magnésio. Então eu preciso pensar na minha alimentação rica em nutrientes como um todo. Não só num alimento isolado, né? Eu preciso estar com um corpo nutrido, que é o que a gente sempre bate na tecla, né? Um corpo nutrido é um corpo que responde melhor a tudo. Então, é o momento de repente, tu aumentar um pouquinho mais tua ingesta calórica, é o momento de tu pensar em comer as coisas que tu gosta, mas também é o momento que tu não pode deixar de nutrir o teu corpo. Sim, exatamente. Lê, você pode, por favor, repetir pra gente quais são os alimentos que são ricos em triptofano, pra gente já ficar um pouquinho mais atenta. Eu sei que não é só consumir isso e tá tudo certo, não. Mas eu vou depois quais falar são os umas alimentos? combinações legais. Legal. Alimentos ricos em triptofano. Banana, aveia, lentilha, grão de bico. O grão de bico ele é conhecido como o grão da felicidade por conta de Oi. Gente, a Lê que travou ou eu? Eu não tô conseguindo ouvir. Aí, cair. caiu? Voltei. Então tá. Voltou agora. Até onde tu ouviu? Você falou do grão de bico, que é o alimento da felicidade. Vou repetir tudo, então. Alimentos ricos em triptofano. Lentilha, grão de bico, que é conhecido como grão da felicidade. Banana, aveia, chocolate com alto teor de cacau. São alimentos que são bem fáceis de a gente colocar na nossa rotina. São ricos em triptofano e assim a gente vai ter maior conversão em serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então anota que isso aí é bem fácil de colocar na rotina mesmo. Ai, que legal, que legal. Aproveitando, né, toda essa parte da felicidade aí, eu vou até falar um pouquinho sobre por que, né, um dos motivos de por que o exercício físico ajuda a reduzir os sintomas da TPM, tá? Quando a gente treina, o que que acontece? É liberado um hormônio, né? E esse hormônio ele é conhecido também como hormônio da felicidade. Então, como acontece uma maior circulação também de endorfina, a gente acaba se sentindo melhor, com melhor bem-estar, e isso consequentemente vai impactar também na forma como a gente se sente, nos comportamentos que a gente tem. Então, esse é um dos motivos também pelos quais o exercício é tão importante nesse momento de TPM. O exercício vai diminuir a ansiedade, vai diminuir inchaço, Exatamente. né? Então, super entra como um aliado, né? E assim, é o que a gente estava falando, né? A vontade de ficar jogada na cama comendo farinha e açúcar o dia inteiro. Mas nem sempre o que a gente tem vontade de fazer é o que a gente precisa fazer nesse momento. Muitas vezes, quando a gente tem vontade disso, a gente precisa fazer justamente o contrário para o meu corpo responder a isso, né?
Uhum, exatamente, né? E principalmente se a gente pensar, uma das queixas que as minhas alunas falam muito quando estão de TPM ou estão ali nos primeiros dias de menstruação é que estão se sentindo muito inchadas, né? E aí o que que acontece? A pessoa já tá meio assim de TPM, aí ela já começa a se sentir, ai, mas eu tô muito gorda, que não sei o que, aí se pesa, aí fica mais desesperada. E o que que você tem que fazer, gente? Na TPM, não fica se pesando, porque acontece uma maior retenção de líquido. Para de ficar se torturando, né? Não fica se pesando, mas faça exercício físico para melhorar essa circulação, né? E você conseguir também desinchar um pouquinho. Então, mais um motivo importante. O nosso corpo, ele não é estático, né? A gente tá o tempo inteiro mudando. A gente acorda de um jeito, vai dormir do outro. Na menstruação, na TPM, é normal a nossa barriga aumentar um pouco. Uhum. É com todo mundo, tá tudo bem, vai ser todo mês assim. A gente precisa se acostumar a isso. É uma mudança que vai acontecer com todo mundo. Então, respeitar esse momento. E não tem por que subir na balança esse momento mesmo, porque vai estar 1 a 2 quilos a mais, com certeza. Com certeza, né? Esse 2 quilos é assim, é sagrado. Sempre vai aumentar, não Uhum. tem jeito, não Mas tem tem jeito. algumas coisas que a gente pode utilizar para melhorar esse inchaço, né, Ana? Eu acho que a Sim. primeira coisa é a gente controlar o consumo de água, porque não adianta também a gente ficar pensando em chás diuréticos sem estar com o consumo de água adequado. Mas se o consumo de água já tá bom, entrar com um chá de cavalinha, entrar com um chá de centela asiática, entrar com castanha da Índia. A castanha da Índia é ótimo para edema, para essa sensação de peso nas pernas, sabe? Então a gente pode Uhum. entrar com esses chás um pouquinho mais diuréticos, com esses fitoterápicos, quando a gente sente que a gente tá um pouquinho assim, para melhorar essa sensação que a gente tem de edema, mas a água ela precisa acontecer e de repente a gente pode rodiziar esses chás durante o mês também, né? Entender se, ai, pô, tô chegando perto da minha TPM, chegou a hora de tomar uns chás um pouquinho mais diuréticos. Ou se é um momento que teu intestino, que teu estômago não fica tão bem, tu fica mais estufada, com mais gases, de repente um chá mais digestivo, uma erva doce, um funcho, um capim-limão, um hortelã. Então, usar e abusar das ervas, dos chás, porque eles são um grande aliado nisso, né? Uhum. Inclusive, meninas, falando sobre esses chás, tem um post lá aqui no Insta do clube que está falando exatamente sobre dando algumas opções de chás e falando o que cada um, né, para que cada um serve. Então, depois Ah. da live, vejam isso, Eu sou né? uma apaixonada por chás, eu acho que os chás precisam entrar. E assim, né? A gente tava falando agora de irritabilidade e tudo mais. Já bota um chazinho calmante, bota um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce para dar uma acalmada, um chazinho de mulungu, se tu tem dificuldade de dormir na TPM. Então, abusa do chá, aprende um pouquinho sobre chá, usa, abusa 2 xícaras por dia. A gente sempre cobra das meninas no Engrena, né? De tomar 2 xícaras de Uhum. chá por dia, pelo menos. Sim, verdade. Lê, vamos falar um pouquinho também sobre o cortisol, que Uhum. durante, né, a TPM, que é talvez até uma das coisas que acaba nos deixando tão estressado, é esse aumento, né, dos níveis de cortisol. E o exercício, como vocês já sabem, eu vou ficar puxando sardinha assim. O Puxa exercício, mesmo. ele super ajuda na redução do cortisol. Por quê? Porque são liberados hormônios que ajudam, inclusive, a você ter uma sensação de felicidade, de bem-estar. E por isso também ajuda a reduzir o cortisol. E em relação à alimentação, Lê, como é que a gente pode fazer para melhorar esses níveis de cortisol durante a TPM e também não durante a TPM, né? Tem alguém muito Bom, estressado aqui na live? Quem que é muito é, estressado aí? eu adoro. Existe uma classe de fitoterápicos que a gente chama de adaptógenos, que são plantas que têm realmente esse efeito de modular o cortisol. Então, se ele tá baixo, aumenta, se tá alto, diminui. E tem uma planta que é a minha preferida, que tu já conhece muito bem, Ah, que é a, radiola, a radiola. rhodiola rósea. O que que acontece? Eu vou aproveitar e puxar um gancho bem legal, Uhum. que eu vou colocar as fotos dos suplementos que eu indico, que eu gosto, lá no nosso canal do Telegram. A gente criou um canal do Telegram Verdade. Uhum. para nos comunicarmos com vocês. Então, todos os suplementos que eu falar aqui nessa live, eu vou colocar a foto lá no canal do Telegram. Então, só quem estiver no Telegram vai ter acesso a essas fotos desses suplementos, certo? Já tá no meu Isso. Linktree e a gente vai colocar no Linktree do Engrena. Então, acabando a live, vão lá e entrem no canal que vocês vão ter acesso a essas informações.
Ai, muito legal, pessoal. Não deixem de entrar no nosso canal do Telegram, tá bom? E daí tem outros adaptógenos, né, Ana? Tem a rhodiola rosa, que eu gosto muito para mulher, porque além de modular o cortisol, ela aumenta a dopamina e serotonina. Dopamina é o hormônio do prazer, é o hormônio da recompensa. Sabe quando tu come um chocolate que tu fala, ai meu Deus, que delícia, era isso que eu precisava? A dopamina é esse hormônio da recompensa. E no exercício a gente tem muita produção de dopamina também. Então a rhodiola também faz isso. Então essa sensação que a gente tem na TPM de cansaço, de indisposição, de mau humor, de irritabilidade, melhora com a rhodiola. Mas a gente tem outros adaptógenos bem bons também. O Panax ginseng, a Withania sominífera, mas a rhodiola é minha queridinha e eu vou botar no canal Telegram lá uma foto de um suplemento que eu gosto pronto dela. Legal. Lê, deixa eu te perguntar uma coisa, não tem exatamente Diga. a ver, mas, por exemplo, eu posso fazer o consumo rhodiola, né, que fala? Da rhodiola rosa por bastante tempo, ou é ideal que eu faça, que eu tome por um tempo, depois eu pare, depois eu volto a tomar? O que é o mais ideal, assim? Todos os suplementos, assim como os chás, eu gosto de tomar por um período e parar. Os chás, o indicado é tomar 3 dias e trocar. Então, a cada 3 dias, pelo menos, ir trocando o chá que a gente consome. Não consumir todos os dias o mesmo chá. E os suplementos eu gosto de tomar 2 a 3 meses, observa para ver como fica. De repente, troca a planta, de repente, avalia em exame, de repente, avalia em sinal e sintoma como é que tu fica sem. E retoma depois de um tempo, depois de 60, 90 dias, caso necessário. Ah, legal, legal. Muito bem. Pessoal, mais uma coisinha aqui, ó. Aqui na live, ou Lê também. Lê, você sente cólica com frequência ou não? Depois que eu parei o anticoncepcional, sim. E tu? Sim. Olha, eu quando eu era mais novinha, eu sentia bastante. Hoje em dia, não. É bem assim, de vez em quando. Mais uma coisa que acontece, gente, que também o exercício físico vai ajudar, porque tem pessoas que sentem cólica durante a TPM, né? Antes mesmo de menstruar, já estão sentindo cólica. E o exercício, ele tem um efeito analgésico. Então, ele também pode ajudar na redução de dores. Por exemplo, muitas mulheres ficam com sensibilidade nos seios, né? De ficar dolorido. Então, o exercício ele vai trazer esse efeito analgésico. Ainda, por exemplo, a cólica, né, mesmo, pode também trazer esse efeito analgésico. Então, é importante também fazer o exercício físico na TPM e até mesmo quando está menstruada. Aí sim, Lê, aí eu gostaria até de retomar aquela sua pergunta, né? Quando a gente está menstruada, a nossa intensidade nos treinos, ela vai ser reduzida, porque a gente não vai conseguir mantê-la em cima. Por quê, gente? A gente não está se sentindo no melhor momento da nossa vida, a gente fica mais fraca, porque a gente está perdendo, né, sangue ali. Então, a gente acaba ficando mais fraco, os níveis provavelmente de ferro acabam baixando um pouquinho. Então, assim, a gente não vai conseguir treinar na mesma intensidade que antes, tá? Então, isso, assim, é muito, muito normal. Mas, assim, o que eu falo para as minhas alunas se você consegue treinar mesmo que em menor intensidade, treine. Mas se você estiver se sentindo bem mal, daí talvez seja o fato realmente de descansar naquele dia. É aquilo que a gente sempre fala, Lê, a gente precisa aprender a entender os sinais do nosso corpo. Né? Tem gente que tem um fluxo muito grande, de repente 1 ou 2 dias, né? Vai preferir não treinar por medo de escape e tudo mais. Tem que pensar nisso tudo, né? Com certeza, né? Até porque não é só uma questão de eu estou me sentindo bem ou não por conta, né, de estar menstruada, mas tem toda a questão de tipo, por exemplo, do escape mesmo, como você falou, às vezes a pessoa fica tão preocupada, né? E daí ela está numa situação desconfortável. Então daí é melhor que não treine, né? Dá um descanso para você vai ter os outros 20 e tantos dias do mês para poder treinar. Aprenda a entender e escutar o seu corpo. Certo? Falando em analgesia, em dor nas mamas, em cólica, em enxaqueca, tem alguns alimentos bem legais pra gente colocar na rotina, tá? O gengibre e a cúrcuma são muito utilizados, então a gente pode fazer um chá de gengibre, um chá de cúrcuma, lembrando que, como eles são raízes, a gente precisa ferver. Então eu coloco lasquinhas na água, fervo por cerca de 5 minutos, desligo o fogo e abafo mais 5, tá? Quando eu uso folhas e flores, eu faço só a infusão.
Fervo a água, desligo, coloco nas folhas ou flores e abafo. Quando é raiz e casca, eu preciso fazer a decocção, eu preciso ferver. Então, cúrcuma e gengibre são os campeões nessa questão de cólica, de enxaqueca hormonal e de dor nas mamas, pela questão de eles serem muito anti-inflamatórios. E o ômega 3, tá? O ômega 3, por ser muito anti-inflamatório, ele também ajuda nisso. Mas no ômega 3 eu queria fazer um parênteses bem grande. Não é qualquer ômega 3. Então, o que acontece? A maioria dos meus pacientes que chega pra mim tomando ômega 3, chega tomando um ômega 3 muito famoso de uma farmácia. Só que o que acontece? Eu até anotei pra gente falar bem certinho disso. 4 gramas daquele ômega 3 tem 540 miligramas de EPA e 360 miligramas de DHA, que é a parte do ômega 3. Ou seja, 4 gramas tem 900 miligramas de ômega 3. 3,1 gramas é um óleo que serve para completar a cápsula. Ou seja, tem mais óleo que não é ômega 3 do que ômega 3. Um ômega 3 que eu tomo, e depois eu vou botar várias fotos de ômega 3 para vocês lá no canal do Telegram, tem em 1 grama 600 miligramas de ômega 3. Ou seja, a maior parte dele é ômega 3. Se eu fosse considerar as 3 cápsulas, teria o dobro de ômega 3 do que esse outro dessa marca, dessa farmácia famosa, que, na verdade, para a gente conseguir alcançar a quantidade de ômega 3 para ter um efeito benéfico, teria que ser um monte de cápsulas, mas eu estaria fazendo experimentação de um óleo ruim, que é o óleo que completa a cápsula, e não de ômega 3. Então, não é qualquer ômega 3 que é indicado, a gente precisa prestar bastante atenção em algumas coisas, mas no canal do Telegram eu vou mandar um monte de fotos dos ômega 3 que eu indico, tá? Sim, depois se inscrevam. Como que é? É se inscrever? Entrem lá no canal do Telegram. Entra. Isso, entra no canal do Telegram. Bom, vou falar um pouquinho sobre algo que eu já falei, tá? Do exercício. E que eu vou falar de novo. Então, pessoal, daí alguém pode perguntar, tá, mas qual tipo de exercício é melhor eu fazer no processo durante a TPM, né? Não existe um consenso dizendo faça aeróbio ou faça exercício de força, que isso vai melhorar, reduzir os sintomas da TPM, tá? Não existe. Por quê? Porque existem estudos com diferentes tipos de exercício mostrando resultados também diferentes. Então, a gente não tem um consenso, tá? Só que a questão mais importante não adianta fazer apenas exercício no dia que tá com TPM. Como se eu fosse tomar um remédio, né, para passar minha TPM. Então, eu vou lá, faço uma caminhada e aí vai passar minha TPM. Pode ajudar? Pode, mas se a gente quer realmente ter resultados, né, fazer realmente um tratamento ali não farmacológico e que vai ajudar a ter resultados a longo prazo também, o ideal é que a gente pratique atividade física durante o tempo todo. E aí, nesse caso, não vai importar muito, né, se o aeróbio ou a musculação. Isso, sobre o aeróbio e a musculação para emagrecimento, a gente já falou em outros momentos. Mas faça algum exercício físico e não somente durante a TPM, né? Coloque realmente o exercício físico fazendo parte da sua vida, né, Lê? É a mesma coisa com a alimentação, né? Não adianta a pessoa ter uma rotina ruim de alimentação e querer na TPM comer o grão de bico por causa do triptofano para virar serotonina. Num intestino que não funciona, num corpo inflamado, não. A base precisa estar boa para isso fazer efeito, né? É igual aquilo que você falou esses dias, Lê, de minha alimentação é toda ruim, aí eu vou lá e começo a tomar lactobacilos para melhorar. Mas, tipo, não muda nada da alimentação. E depois diz, mas esse negócio não funciona. Não é assim, gente. A gente quer ter os resultados muito rápidos, mas a gente não tá falando assim de tomei um remédio e passou, não. A gente tá falando de uma qualidade de vida, né? De um tratamento para te ajudar realmente a melhorar a TPM. Falando em lactobacilo, uma coisa essencial para controle de TPM é ter um intestino bom, tá? Se eu tiver um intestino com disbiose, que é um desequilíbrio tanto na qualidade quanto na quantidade de bactérias, eu vou ter maior dificuldade porque eu não vou conseguir absorver direito esses nutrientes que eu preciso absorver. E boa parte da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então não adianta eu pensar em triptofano, em serotonina, em dopamina, em bom humor, tudo mais, se meu intestino não funciona, se eu estiver literalmente enfesada.
Então, eu sempre falo, não importa qual é a patologia, não importa qual é o princípio, não importa tudo que eu penso na nutrição, o princípio é o intestino. Então, seja para emagrecimento, seja para saúde, seja para prevenção de doenças, a base é o intestino, porque é onde a gente absorve tudo que a gente come. Então, a gente não é só o que a gente come. Eu sou o que eu como, digiro e absorvo. Sim. Além disso, né, Lê, dentre todos aqueles relatos de pessoas que dizem sobre os sintomas que tem na TPM, um dos sintomas muito presentes, né, que eu vi nesses estudos é a constipação. Então, se você já está, né, um pouco mais ali com o intestino não tão bom, chegou na TPM, isso pode ficar ainda pior, né, se você não estiver cuidando disso. E daí piora o humor, e daí piora a irritabilidade, e daí piora tudo. Daí uma coisa vai puxando a outra, né? Quando vê, já ficou tudo ruim. Acho Isso que é mesmo. nesse caso. Lê, agora vamos falar dos queridíssimos doces. Vamos. Porque assim, gente, olha, mas é que eu também sou suspeita, né? Eu sou formiga. O meu é na TPM ou não na TPM, eu quero doce o tempo todo. Não dá de botar a culpa na TPM, né? O meu não dá, porque é o tempo todo. Não é questão de TPM só. Mas, Lê, na TPM, geralmente, né, como você disse, a gente sente mais vontade de comer carboidrato, né? Por isso, talvez a maior vontade de comer doce. Mas como que a gente pode fazer para tentar lidar com isso sem se entupir de açúcar? Bom, o que eu preciso pensar? Primeira coisa, eu sou muito adepta, né, dessa alimentação, de a gente ir pro natural e tudo mais. Só que eu também não posso pensar em, meu Deus do céu, eu vou lá e daí eu como um pouquinho de tâmara, mas não era isso que eu queria, daí eu vou e como um pouquinho de pasta de amendoim, mas não era isso que eu queria, daí eu acabo indo pro chocolate, daí no fim eu comi um monte de caloria, um monte de gordura, um monte de carboidrato, em vez de ter ido direto pro chocolate. Então a gente precisa parar e prestar atenção no que eu realmente quero. Se tu realmente quer comer um chocolate e só aquilo vai satisfazer a tua vontade, come o chocolate. Não fica buscando receitinhas fitness, não fica buscando outras coisas. Come o chocolate e fica feliz. Porém, eu sou super a favor de a gente buscar, né, essa alimentação mais rica em triptofano. Eu gosto de uma combinação que eu queria falar aqui pra vocês, porque ela é bem completa, no meu ver, que é banana, aveia, cacau e semente de abóbora. Vamos lá. Ai, adoro. Na banana eu tenho... Coloca no micro-ondas ali, ó. Deixa... Quentinha. Ai, Quentinha fica mais especial ainda, né? Sim. A única coisa que eu não coloquei ainda foi a semente de abóbora nela. Mas todos esses outros eu já fiz. É uma delícia, adoro. E eu vou te falar por que é importante. A banana tem o complexo B e tem o triptofano. O cacau tem o magnésio e triptofano. A aveia eu tenho o complexo B e a semente de abóbora eu tenho magnésio. O que acontece? Para o triptofano virar serotonina, depende de alguns nutrientes. Entre eles, principalmente complexo B, vou destacar a B6 e magnésio. Então, se eu tenho numa refeição o triptofano, o complexo B e o magnésio, é muito mais fácil esse triptofano já virar serotonina. Então, eu preciso pensar em todos os nutrientes que são importantes para aquilo acontecer. Não somente no triptofano isoladamente. O magnésio é super interessante quando eu penso em TPM, tá? E daí, quando eu falo em magnésio, vegetais verdes escuros, principalmente. Então, couve, espinafre, rúcula, agrião, brócolis. E a semente de abóbora também é maravilhosa em magnésio. Então, a gente precisa pensar nesses alimentos para o controle da TPM. Eu gosto bastante dessa combinação. Fica gostosinho e é sucesso. E Lê, será que é até por isso que dá tanta vontade, né? Essa falta desse nutriente que faz a gente sentir tanta vontade de comer chocolate, por exemplo? Ou não, nada Pode a ver? ser. Pode ser? Pode ser. E pode ser não só isso, né? Muitas vezes a gente está querendo fazer... às vezes continuar numa low carb ou quem está numa cetogênica, continuar numa cetogênica e de repente esse não seria o momento ideal. Então o nosso corpo ele fica pedindo nutriente, né? Sim. Nossa, que interessante isso. Vou fugir, Lê, vou fugir um pouquinho aqui da nossa coisa. Por exemplo, fazer uma dieta cetogênica na TPM, né, e chegar nesse momento de TPM pode ser mais desafiador ainda para manter a cetogênica? Porque não pode, né, não tem quase carboidrato e tal.
pode ser mais desafiador e pode também piorar o sono, né? Porque muitas pessoas numa dieta em restrição de carboidrato, o sono fica prejudicado. Na TPM também fica prejudicado, então pode ficar mais prejudicado ainda. Porque assim, qual que é o hormônio do sono? A melatonina. Só que a melatonina, ela só é produzida se eu tenho serotonina. Mas lembra que a minha serotonina já baixou? Tá baixa. Então, como é que eu vou produzir melatonina se não tenho serotonina? Então, uma das estratégias, inclusive, para melhorar o sono, seja na TPM ou não, para homens ou para mulheres, é consumir carboidrato na refeição pré-sono. Então, tu pensa que legal botar essa banana com aveia, com cacau, com magnésio. Então, de repente, uma low carb tão grande nesse momento não é interessante. É interessante botar um carboidratozinho ali, principalmente pré-sono, pra gente melhorar esse sono. Até porque a gente sabe que se a gente não dorme bem, aumenta a compulsão, aumenta a vontade por doce, aumenta a fome. Aumenta o cortisol, aumenta o cortisol, fica mais difícil de emagrecer. Então, não dormir não é interessante, né? Sim, com certeza. Durante a TPM, você sente alguma dificuldade maior para dormir? Ou não? Olha, pra ter dificuldade para dormir, o negócio tem que ser feio. Eu também, viu? Eu também. Porque era um dos sintomas, né, que foram relatados aqui, listados, mas eu também realmente não tenho esse problema. Mas tem bastante mulher que tem dificuldade. É que tem mulher que já tem o sono mais sensível, né? Então, daí nesse momento, mas é por causa dessa queda da serotonina, que daí não consegue converter em melatonina e daí atrapalha o sono. Entendi. Bom, olha só, eu tenho aqui também uma lista, né, de alguns sintomas, né, e que com o exercício a gente vai amenizar. E eu tenho certeza que eles provavelmente também vão ser amenizados com alimentação, que é a ansiedade, né? Conseguir, quando você pratica exercício físico e você está de TPM, como você já está mais ansiosa, ajuda também a reduzir um pouco. Raiva. Lê, o que teve aqui de raiva, e raiva não está junto com irritabilidade. Eles listaram os dois, aí eu fiquei pensando, gente... Será que eu sinto raiva ou irritabilidade, né? Ou os dois juntos, né? Vai ver, são os dois juntos. Raiva, irritabilidade, preocupação e tensão, que às vezes a gente fica mais alerta, né? Talvez mais preocupada, fazendo uma tempestade num copo d'água. Tontura é um sintoma que eu tenho também, sabia? Durante a TPM, Diminuição da concentração, Lê. E até fala, né, pra gente, além do exercício, como mais a gente pode fazer para melhorar a nossa concentração nesse período. Eu gosto muito de um aminoácido chamado taurina, tá? A gente tem suplemento disso, vou anotar para mandar. Maravilhoso. O Panax Ginseng, que é um adaptógeno, é ótimo para foco e concentração. Chá verde é muito interessante para isso. Chá preto é muito interessante para isso. Então, a gente consegue, com os fitoterápicos, melhorar isso. Mas também entender que tudo bem tu não ser tão produtiva, e tão concentrada e tão focada, que é fisiológico também, e respeitar esse momento, né? Sim, é verdade. Até porque, né, a falta de concentração, ela não acontece somente na TPM, às vezes você vai ter em outros momentos. E aí, se isso for algo constante, talvez seja importante observar e começar até a fazer, né, utilizar algum desses fitoterápicos para ajudar a melhorar, né? Sem dúvida. Tenho já a taurina. A Lê, essa nutricionista maravilhosa aqui, me passou esse. Sabe um outro... De repente, tu já tomou, tu conhece alguém que toma óleo de prímula e óleo de borragem? Não, nunca tomei. Não. São 2 óleos muito interessantes para sintomas de TPM e para dor nas mamas, que eu vou mandar depois as fotos deles lá no nosso canal Telegram. E as mulheres adoram. Quem começa a tomar não vive mais sem. Porque essa questão de irritabilidade, de inchaço e de dor nas mamas melhora bastante com esses 2 óleos, tá? Legal, legal. Bom, além disso tem a depressão, né? Porque nesse momento de TPM, às vezes a gente acaba ficando mais depressiva, né? E aí com o exercício, como vai melhorar ali a questão vão ser liberados hormônios, né? Que vão te deixar com mais bem-estar, vai ajudar também a reduzir essa depressão, né? Essa sensação de mais depressiva. Melancolia, assim, né? Que a gente às vezes fica até mais chorosa e tal. Cãibras também, Lê. Vou só voltar pra depressão bem rapidinho, tá?
Falando em depressão, tem um fitoterápico que é muito legal, um alimento que é muito legal, que é o açafrão verdadeiro. Porque a cúrcuma é o açafrão da terra. Tu já viu o açafrão verdadeiro? Não sei, Lê. É aquele que Não? tem uma raizinha e É fica um no mercado? pistilo. É um pistilo bem caro, vermelhinho, um fiapinho assim. Não, Ele é nunca bem vi. caro. É o Crocus sativus. Eu vou mandar lá no canal do Telegram. Vou mandar a fotinho Aham. dele. O Crocus sativus, que é o açafrão verdadeiro, que é esse pistilo, ele é muito utilizado em casos de depressão. Então, ele pode entrar como um tempero na alimentação, ou até como um extrato seco mesmo durante esse período, porque ele é bem interessante, tá? Ah, entendo. Então, Legal, legal. tanto a cúrcuma, que é o açafrão da terra, quanto o açafrão verdadeiro são interessantes, os dois. Uhum. Sim. E até mesmo, né, no caso, Lê, ele não vai funcionar somente para TPM, até mesmo momentos outros, né, normais. Exatamente. E aí tem também essa questão do ganho de peso, né? Não estamos falando de engordar, estamos falando de ganho de peso. Ou seja, subir na balança está 2 quilos a mais na TPM, daí querer cortar os pulsos, porque já está depressiva. Então, o exercício vai ajudar nisso, porque vai ajudar né, na parte da circulação para desinchar. E a alimentação também, como a Lê já falou. Até fazer, por exemplo, o uso de tomar chás, né, diuréticos, para ajudar nesse processo. E Perfeito. o que mais? Bom, pessoal, também uma outra coisa, né? Eu falei que não existe exatamente um tipo de exercício para ser que mostra que é mais eficaz na redução dos sintomas de TPM, mas o aeróbio é um dos mais estudados, né? E aí ele vai ajudar bastante, porque ele vai ajudar a aumentar os níveis dessa endorfina, né, que é um outro hormônio, e também ele vai ajudar no aumento do transporte de oxigênio nos músculos, vai reduzir o cortisol e aumentar a sensação de bem-estar, que foi o que a gente já falou hoje a live inteira, né? Eu só falei super disso. Então, bom, gente, vocês sabem que eu tô aqui para defender o exercício. Então, façam, tá? Não somente na TPM, mas façam. Mas é engraçado, né? Porque eu pensando em mim, eu acredito que seja muito mais fácil fazer um aeróbico mesmo na TPM, meio de saco cheio, do que fazer força, sabe? Sim. É que é mais cíclico, né, Lê? É mais cíclico, você não precisa pensar muito, porque querendo ou não, nos exercícios de força, a gente tem que pensar em muitas coisas. A gente tem que pensar em como ficar com a postura, contrair abdômen, abrir os ombros e fazer tal coisa e respirar. No aeróbio, você pode pôr ali o seu Netflix, não estou fazendo, se for fazendo uma intensidade menor, aí você vai pedalando e de alguma forma, né, não vai desestressar. Ou ir correr na beira-mar, né, que é super... Pra mim, desestressa. Já pega um solzinho, a vitamina D é super importante pra TPM, né? Tem todo esse astral, né? Uhum. Sim, talvez seja uma boa opção, pessoal. Eu geralmente faço isso. Eu não tinha pensado nisso, sabia? Mas eu faço isso na TPM. Geralmente eu não faço os exercícios de força, justamente porque eu me sinto fraca. E aí eu faço um aeróbio com uma intensidade um pouco menor. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca associou? Nunca tinha associado. Não, mas eu faço isso super. Que eu não quero ficar sem treinar. Pra mim parece ser mais gostosinho, sabe? Mas eu nunca pensei mesmo. Nunca acho que associei as datas com os exercícios, sabe? Sim. Falando de nutriente um pouquinho, o cálcio é um nutriente, é um mineral super importante para sintoma de TPM. E daí eu vou falar uma outra combinação que pode ser muito interessante. Olha só. Um pote de iogurte natural integral, porque o iogurte integral é mais interessante para a saúde do intestino, a gente já falou que o intestino precisa estar bem, com um pouquinho de chia, que tem ômega 3 e fibra, banana, que tem o triptofano, e aveia, que tem o complexo B. Um lanchinho gostoso, com cálcio, complexo B, triptofano, ômega 3, fácil e que vai te ajudar nos sintomas da TPM. Sim, verdade. Facílimo de fazer. Docinho. E esse dá pra fazer aquele overnight. Night oats. Dá, claro que dá. Dá sim. Dá pra fazer o overnight oats de um dia pro outro. Dá de botar um moranguinho junto, um mirtilo, uma outra fruta. Quando eu faço overnight, eu gosto sempre de misturar duas frutas. Eu acho mais
mais interessante, mais bonito para os olhos, inclusive, sabe? Aham, sim. É uma fruta que mais colorida. Eu gosto que fique colorido o É, meu. eu também. Tem isso. Que eu Eu gosto que fique também. colorido. E aí, Lê, tem mais alguma coisa que você separou pra gente aí? Do... Sim. Diga, então, nos fala. Eu fiz uma pergunta na caixinha e eu perguntei o que que as pessoas comiam, né, para matar essa vontade de doce. E teve algumas respostas legais. Uma pessoa maravilhosa que quase não sente vontade de doce falou que come só banana com cacau, perfeita, maravilhosa, né? Triptofano, magnésio. Só que teve uma que falou que ela come barra de proteína. E daí eu queria fazer um parênteses aqui. Porque a barra de proteína, ela varia muito, né? Tem barras de proteína maravilhosas, com ingredientes super bons, porém a gente tem barras de proteínas com zilhões de ingredientes, com um monte de xarope, com um monte de corante, com um monte de adoçante artificial. Então, às vezes, a gente precisa ver se a gente não está trocando um chocolate, de repente, com um alto teor de cacau, que só tem ali massa de cacau, um pouquinho de açúcar, por uma coisa que tem um monte de ingrediente, um monte de corante, que é muito mais industrializado e que às vezes é pior. Então a gente precisa cuidar com essas trocas, porque às vezes não é o que a gente queria comer, e daí a gente acaba comendo mais, e acaba beliscando, e acaba indo para outras coisas. E ainda, daí depois de comer a barrinha, ainda de qualquer jeito come o chocolate. Então a gente precisa cuidar com essas trocas, porque a troca só vale a pena quando é o que tu realmente queria e se tu fizer uma boa escolha. Então, sempre ler os ingredientes das barrinhas de proteína, porque tem muita barrinha que é muito ruim, tá? Uhum, sim, com certeza. Daí, pode falar. Não, ia falar, ia até sugerir aqui, Lê, ó, vamos ver se você Pode topa. falar. De você colocar pra gente quais marcas, né, são interessantes, ou então o que que é interessante a gente observar no rótulo de uma barrinha de proteína. Lá no Telegram, colocar Uhum. pra gente. O que que você acha? Vou mandar foto das barrinhas que eu gosto, então. Uhum, tá bom. Obrigada. Certo? Imagina. Agradecemos. Daí teve gente que falou, né? Pão doce, panetone, Ai, eu amo bolacha. panetone. Ou de chocolate ou de fruta. Ou de fruta. Mentira. Sério, eu não gosto do chocotone, eu acho estranho. Eu gosto do panetone. Por que você não Gente, eu não tô gosta? acreditando. Nem do cheiro. Nossa, eu amo panetone, gente. É assim, ó, panetone é cheiro de Natal pra mim. Eu adoro. Eu acho que eu passo fome e não como panetone, sabia? Mas por quê? Você tem alguma lembrança ruim, será, com panetone ou só não gosta mesmo? Porque é ruim. Não é uma de... Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham o panetone bom ou não? Coloquem aqui pra mim. Eu adoro, Gente, Lê, adoro. fruta cristalizada, pra que coisa pior do que aquilo? Ah, eu amo. Então você não gosta de arroz à grega também? Claro que não. Ai, gente. A Lê era aquela pessoa do Natal que tinha que fazer o arroz separado. Era? Que só podia ter Ainda. bacon. Nossa. Não, mas eu tenho várias primas assim, então é tudo separado lá no nosso Natal mesmo. Aham, sim. Porque a minha família é aquela que bota maçã na maionese. Ah, Senão daí se maçã faz. na maionese eu já acho estranho. Aí eu não gosto muito, não. Coisa de Igual... alemão, né? Pois é, a minha família também é alemã. Apesar de eu ser assim, bem pretinha, queimadinha, a minha família também é. Ai. Daí teve suspiro, pé de moleque, milkshake. Eu acho isso legal quando eu estou realmente com vontade de comer. A gente só precisa cuidar com esse excesso de farinha branca e refinada pra gente não entrar naquele looping de ficar com fome o tempo inteiro, certo? Então a gente precisa. Alguém falou tâmara também. Eu acho tâmara bem legal, mas eu queria fazer mais um parênteses na tâmara. As frutas secas, às vezes elas nos enganam, tá? Então, assim, a fruta seca, a gente precisa cuidar com a quantidade que a gente come, tá? Uma tâmara tem 23 calorias e 6 gramas de carboidrato. Então, tu comer ali 2, 3 tâmaras, tá ok. Agora, tu comer um pacote de tâmara, de repente, não é tão indicado. Então, a gente precisa cuidar porque é pequenininho. E daí é fácil tu ir comendo. Então, uma sugestão que eu dou é tu misturar a tâmara com morango. Abre a tâmara, bota morango dentro, fica delicioso. A gente aumenta o volume, então de repente com 2 ou 3 é mais fácil tu se satisfazer e tu misturar o morango,
que é baixíssimo em caloria, que tem um monte de antioxidantes e vai ser mais interessante. Sim, verdade. E tem também a sobremesa da Ju, né? Lembra? A sobremesa virou a sobremesa preferida do Engrena, né? Meu Deus, aquela era boa também, que daí ela É com colocava pasta de chocolate. amendoim. Era pasta de amendoim, chocolate, mas tinha uma que ela colocava, acho que era o morango, colocava tâmara e colocava no chocolate, assim. Nossa, gente, uma delícia. Adoro. Mas aí, cuidar com a quantidade, sempre, né? Sim, inclusive vai sair um post falando sobre isso, né? Sobre as frutas A fruta secas. seca. E daí, a mesma coisa com a pasta de amendoim, né? A pasta de amendoim é super legal para tu usar na banana. Só que 15 gramas de pasta de amendoim tem 90 calorias e 7,4 gramas de gordura. Então a gente precisa cuidar. Porque daí ali, ó, imagina, já foi, no caso, 4 tâmaras. Daí já foi 15 gramas de pasta de amendoim. Só aí já deu 200 calorias. Daí tu, ainda não satisfeita, vai pro chocolate. E assim que a gente entra nesse exagero. Então, às vezes, mais vale tu ir direto pro que tu tá com vontade de comer e pronto, e passou a vontade. Do que ficar enrolando. nessa, indo atrás. E assim, né? Às vezes, onde a gente erra também é no comer rápido, né, Ana? Porque às vezes, com 3, 4 quadradinhos de chocolate, a gente já ficaria satisfeita. Mas o que a gente faz com o chocolate? A gente engole, a gente nem mastiga. E lá Nem no sente estômago, o gosto. no estômago a gente não tem mais papilas gustativas, no estômago a gente não sente o gosto. Então pega um quadradinho de chocolate, a gente faz essa experiência no Engrena, né? Pega um quadradinho de chocolate, deixa derreter na boca, sente o gosto dele, é na boca que sente o gosto, então deixa ele derretendo ali e vai aproveitando aquele chocolate. Porque às vezes, em vez de comer meia barra, uma barra inteira, com uma, 2 fileirinhas tu já fica satisfeita e tá tudo certo. Sim, é verdade. E essa coisa, Lê, de ficar comendo uma coisa aqui, outra ali, para não comer aquilo que a gente tá com vontade, é algo que eu faço muito, né? Quer dizer, fazia, tento não fazer mais. Mas, Ótimo. tipo assim, às vezes eu começo, não, mas eu não vou comer chocolate, imagina, ou porque não tem, ou porque eu não, né? Não, tô de dieta, ou então não quero comer tantas calorias. E aí eu passo o dia buscando o que comer. E aí, o que acontece? Se eu tivesse comido apenas o chocolate, se a gente fosse ver em termos de calorias e até nutricional, teria sido muito melhor do que o tanto de coisas fitness, entre aspas, que eu fiquei comendo o dia todo, né? E então, o estresse que tu causou, né, pra ti mesma. Sim, exato. De ficar inquieta, de ficar meio estressada, irritada, né? E então, assim, às vezes é aquela questão de, eu tô com vontade. Vou comer? E daí vai lá, come até menos, mas aprecia o momento na hora que vai comer. Não engole, né? Fala, agora eu vou comer o chocolate. Aí come, aprecia aquilo. Coloca consciência no momento, né? Sim, com certeza. Que daí isso realmente vai trazer saciedade, você vai sentir realmente o prazer de comer, né? Aquilo que a gente fala ali. A pessoa diz que gosta tanto de comer, mas quando vai comer só engole. Engole. Nem sente o sabor. Deixa eu ver. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao TPM, tá? Exercício em relação à alimentação, algum chá, alguma coisa, coloquem aí pra gente responder pra vocês. Tem uma outra planta que eu gosto bastante de utilizar, às vezes até associada com a rhodiola rósea, que se chama Griffonia simplicifolia, que ela também vira triptofano no nosso corpo para depois virar serotonina. Então, quando a gente pensa em uma TPM, que tem muita tristeza, que tem às vezes episódios compulsivos, misturar essas duas plantas pode ser bem interessante. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente fica buscando esse prazer, né? Como a serotonina baixou, a gente fica buscando esse prazer, fica atrás desse prazer. Então, se eu melhoro isso com plantas, se eu melhoro isso através da alimentação, eu já consigo, pelo menos, cuidar um pouco para que não vire um excesso de alimentação, não vire uma tristeza excessiva, não vire um problema a mais na vida dessa mulher. Certo? Certo. E tu estava falando bastante de exercício, e o que eu gosto também do exercício é porque ele também auxilia no sono, né? Então, às vezes, essa pessoa, ela tá na TPM, ela vai ter o sono piorado por causa da queda da serotonina, e daí não produz melatonina, e daí ela ficou jogada no sofá o dia inteiro, ela não gastou energia, ela não
Oi. Acho que a Lê caiu de novo. Vocês estão vendo, me vendo ou vendo a Lê? Olá. Voltou, acho. Aí, Hoje voltou. tá. É que o celular tá dizendo que hoje é sexta, Lê. Mas Não quer trabalhar. fala pra ele esperar mais 3 minutinhos, que aí vai sextar. Certo. Era isso, eu queria falar do exercício do sono, que a gente precisa prestar atenção nesse sono nesse momento. Sim, com certeza. Gente, se a gente for observar, acho que toda a nossa live de hoje, o que a gente pode observar é que tanto a alimentação quanto o exercício físico auxiliam muito nos sintomas da TPM, mas que nem sempre é algo que é para... Nem sempre não é para ser somente pontual. Pensando num tratamento, num estilo de vida mesmo. Porque se você se alimenta bem, se você já pratica atividade física, muito provavelmente os seus sinais, os sintomas da TPM vão ser reduzidos. E se forem reduzidos mesmo, se você tiver ainda sintomas de TPM, vai ser mais fácil de descobrir e colocar talvez algum fitoterápico ali e ele vai ajudar, porque o restante já vai estar todo regulado, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais fica da live de hoje. Tenha uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos como algo que faz parte da sua vida, né, Lê? Exato. E entre no nosso canal Telegram para ter acesso a tudo que a gente vai mandar. Verdade, gente, verdade. Eu vou mandar também algumas explicações de exercícios. Sei lá, como fazer um afundo, Esse artigo, como fazer um né? agachamento. Esse artigo eu posso encaminhar também, gente. É super, super legal. Estejam lá com a gente. Tá bom? Acho que é isso hoje, né, Lê? Isso. Gostaria de Vamos bater nossa complementar foto? mais alguma coisa? Vamos. Não. Fica aí, pessoal, para tirar foto. Não vai embora. Vai lá, Lê, que eu desligo o celular. Eu vou treinar quando eu não estiver na live. Pronto. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Manda um direct, conversa com a gente. Quarta-feira estamos aqui com mais uma live às 8 horas e a gente se vê. Até mais. Bom final de semana. Beijo. Aproveitem.